Olá, você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria mais uma vez ter você aqui comigo nessa catequese. Uma catequese para nós conhecermos a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje eu quero falar sobre um tema que é o seguinte: fora da Igreja Católica há salvação? É um assunto polêmico que dá muita divergência, muitas pessoas não concordam. Mas vamos ler aqui na Sagrada Escritura, primeiramente, o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse para ele, nesse Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 18, que quando Pedro falou que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para Pedro que não foi nenhum homem, nenhuma carne que tinha revelado para isso, mas o próprio Pai de Jesus, que é Deus, que tinha revelado para ele. E Jesus faz uma promessa para Pedro. Vamos ler aqui o que Jesus falou para ele. No capítulo 16 de São Mateus, versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós vemos aqui quando Jesus fez essa promessa, que fundaria a sua igreja sobre Pedro, e fez uma promessa que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Eu gostaria de ler também aqui um outro documento da igreja, do Concílio Vaticano II, nessa Constituição Dogmática da Lumen Gentium, no capítulo 14, que diz assim: os fiéis católicos. Em primeiro lugar, aqui está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, nesse documento, né? Em primeiro lugar, é aos fiéis católicos que o Santo Concílio dirige o pensamento. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, ensina que esta igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. Só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. E ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo corroborou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. Por conseguinte, não poderão salvar-se aquele que se recusarem a entrar ou perseverar na Igreja Católica, sabendo que Deus a fundou por Jesus Cristo como necessária à salvação. Aqui na Sagrada Escritura e nesse documento aqui do Concílio Vaticano II, que conclusão nós podemos tirar? Somente há salvação na Igreja Católica Apostólica Romana, porque Jesus veio e fundou a sua igreja. A igreja, como a gente viu aqui no documento, é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Todo batizado é introduzido nesse corpo que é a igreja. Então, como nós vimos aqui no documento, nesse documento aqui da Lumen Gentium, não poderão salvar-se aqueles que se recusar a entrar na igreja ou perseverar. A gente vê tantos irmãos que às vezes a gente evangeliza e não quer aceitar o batismo, não quer entrar na igreja, ou outros que saem da igreja, né? Então, esse documento aqui é muito claro: não poderão salvar aqueles que se recusam a entrar ou perseverar na igreja católica. É claro que Deus pode salvar a pessoa de várias maneiras. A pessoa que vive uma outra religião, ou mesmo aquela pessoa que diz ser um ateu, né, não acreditar em Deus. Ela poderá até ser salva? Sim, poderá, porque Deus é infinitamente bondoso e misericordioso e poderá usar meios para salvar essa pessoa. Mas desde que seja na Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os que serão salvos sendo católicos,
porque no céu todos nós seremos salvos na Igreja Católica. No céu não terá ninguém que foi de religiões diferentes, porque não faria sentido Jesus vir à Terra, fundar uma igreja, se todas as religiões levassem a salvação. Essa é uma verdade católica que muitas pessoas não crê, não acreditam. Mas fora da Igreja Católica não há salvação. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu sei que vivemos tempos difíceis na igreja, mas não saia da Igreja Católica. É a única igreja que há salvação. Fora dela não há salvação. E você, meu irmão e minha irmã, que é católico, batizado, e um dia saiu, volte para casa. Volte para a sua casa como um filho pródigo, porque Deus é infinitamente misericordioso para te acolher novamente e te perdoar. Porque fora da Igreja Católica é um caminho um caminho perigoso. Não é um caminho que pode levar você a condenar a sua alma. Não é um caminho seguro. Então, o caminho seguro qual que é? É a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todos os meios de salvação. Tem os sacramentos que nos auxiliam nessa caminhada até chegar o dia último nosso aqui na Terra. Caminhar fora da igreja é perigoso estar fora do caminho. Não busque atalho. Continue firme na Igreja Católica. Se você ainda não saiu da igreja e não saia, aconteça o que acontecer, persevere sendo católico, porque só há salvação dentro da Igreja Católica. As outras religiões podem ter meias verdades, pode até ter coisas boas nos seus ensinamentos, mas a verdade plena está na Igreja Católica. É um caminho temerário caminhar fora da Igreja Católica. Por isso, meu irmão, eu convido você, volte para a Igreja Católica se você saiu dela. E se você está na Igreja Católica, persevere até o fim, aconteça o que acontecer. Eu espero que tenha te ajudado nessa resposta. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha para que o canal possa crescer e possa levar mais a verdade a mais pessoas.